Bom, boa noite. Estamos retornando aqui para nosso ciclo de palestras em celebração dos 60 anos do Eightfold Way, aqui no site do Professor Global, na rádio do Professor Global. Fizemos 2 encontros, hoje é o nosso terceiro encontro. Se a projeção ficar muito longa, eu vou interromper esse terceiro encontro num certo ponto, e na semana seguinte fazemos o encontro 3.2, mas em princípio eu vou tentar fazer o encontro 3 completo hoje. E o encontro 3, ele basicamente fica na década de 60. Nós vimos que na década de 30, o grande número quântico que apareceu na física de partículas foi o isospin, a partir do trabalho de 1932 do Heisenberg. Aí teve a década de 40, a década de 40 trouxe algumas descobertas, como os mesons pi, que nós falamos da outra vez, mas a década de 50 nos trouxe a estranheza. Então, apareceu um segundo número quântico, que é a estranheza. O que nós vamos fazer agora é trabalhar a década de 60, que é quando o isospin, que deu origem ao SU2, e a estranheza, que foi descoberta, na verdade, em 47. A primeira partícula estranha foi descoberta em 47, aquele cáon neutro. Mas depois, na década de 50, foram produzidas em aceleradores várias partículas estranhas. E aí a estranheza ganha uma certa relevância. E aí a década de 60 vai juntar aí o isospin com a estranheza e vai dar origem ao Eightfold Way, que é o que nós estamos aqui celebrando. E depois, a década de 60, a partir do Eightfold Way, tem um grande momento que é a descoberta dos quarks, e aí nós vamos chegar ao charme, e o charme é o que vai marcar os anos 70. Então, os anos 70 são os anos com charme. Eu aqui estou aproveitando, né, fazendo uma espécie de uma réplica do Eightfold Way, dizendo qual é o caminho óctuplo, né, que essa é a tradução do Eightfold Way, o caminho óctuplo das simetrias no período de 60 a 64, a primeira metade, né, da década de 60, que foi justamente a saída do SU2, nós partimos do SU2 do isospin e vamos chegar ao SU3. O SU2 está associado ao isospin e a junção do isospin com a estranheza me leva ao SU3, que é o grupo de simetria que vai estar dando base matemática ao Eightfold Way. Vamos falar sobre isso. E aí, dentro do Eightfold Way, que é baseado no grupo de simetria SU3, as representações triplete e antitriplete vão, na verdade, nos mostrar por que os octetes aparecem, o que vai dar nome ao Eightfold. É justamente esse 8 aqui, que vem da teoria de grupos, quando nós fazemos o produto tensorial das representações fundamentais de SU3. Isso em 61. Mas o que vai acontecer em 64 é que vamos atribuir partículas mais fundamentais ainda do que o próton, do que o nêutron, a essas representações de SU3. Então, o SU3 ele vai dar depois origem aos quarks e os antiquarks. E aí, a partir dos quarks e os antiquarks, a gente recupera essa visão dos octetes da simetria SU3, né, para os hadrons. Então, antes, né, a gente começa com os hadrons e depois nós vamos chegar aos quarks, mas nós vamos mostrar que o Eightfold Way é o caminho para se chegar aos quarks. Aí, também, nesse período 60 a 64, aparece um novo número quântico. Então, nós vemos isospin, estranheza, e agora vai aparecer um número quântico de cor, que vai ser basicamente a base, né, vai ser basicamente a origem da QCD. E um outro resultado importante, ainda nesse início da década de 60, é a violação de CP nas interações nucleares fracas, e a violação de CP está ligada à origem das massas. Isso é um resultado muito importante. A simetria de Gauge e a origem das massas via bóson de Higgs. Então, nós vamos estar agora com o mecanismo de Higgs também se instaurando na física de partículas nesse início de década de 60. Vamos estar falando também dos mixins de quarks, a matriz de Kabibo, Kobayashi, Maskawa, um resultado muito importante também, né? A matriz de CKM e avanços na busca de unificação. Então, a gente vê que, assim, início da década de 60, por isso que eu coloquei o caminho óctuplo. Nós temos 8 caminhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na verdade são 7 caminhos que eu tinha tirado, mas na verdade são esses 7 caminhos, né, da
do progresso, né, que se tem a partir da estranheza para a física de partículas. Lembrando que nós fechamos os anos 50 com esse belo trabalho do professor Abdus Salam, né, sobre as propriedades de invariância em física de partículas elementares, quer dizer, um trabalho que resume muito toda a busca, né, de compreensão das simetrias das partículas elementares ao longo da década de 50, e um trabalho importantíssimo do professor Yoshiro Nambu, que vai levá-lo, né, ao Prêmio Nobel de 2008, junto com seus ex-dois discípulos, Kobayashi e Maskawa. Sobre isso nós vamos falar na última palestra, que é a palestra dos anos 70. Esse trabalho do professor Nambu, muito importante, porque traz a física de supercondutividade, que é uma física da matéria condensada, e faz a sua transposição para o mundo das partículas elementares. Esse trabalho é extremamente importante. Esse trabalho nunca foi publicado assim, numa revista, ele foi publicado numa conferência, e agora, em 2008, quando o professor Nambu ganhou o Prêmio Nobel, publicaram na International Journal of Modern Physics A. Então, esse trabalho está publicado, mas é um trabalho que foi apresentado por um italiano que fazia o pós-doutoramento com ele, o Giovanni Onalazinho, apresentou nesse encontro, né, de conferência do Centro-Oeste americano, em Lafayette. Então, é um trabalho muito importante que vai permitir uma certa compreensão, né, das massas das partículas, do mecanismo de geração de massas, né, a partir do modelo de supercondutividade adotado para a física de matéria condensada. Então, nós finalizamos, como nós falamos da última vez, né, no encontro 2, a década de 50, com esses números quânticos. Uma partícula elementar, ela é caracterizada pela sua massa, pelo seu spin, pela sua carga elétrica, pelo seu isospin, né, nesse caso aqui é o isospin forte. Não estamos ainda falando dos números quânticos das interações fracas, a paridade, né, a instituição da paridade intrínseca, a partir do trabalho dos 3 Ws, né, do Wigner, do Weitmann e do Giancarlo Wick, o número bariônico, o número leptônico e a estranheza ou a hipercarga forte, como nós falamos da última vez. Aqui, né, então, e eu estou só fazendo aqui um paralelo, porque à medida que nós vamos colocando outras interações, novos números quânticos vão aparecendo. Então, quando nós falarmos no final da década de 60 da interação eletrofraca, nós vamos introduzir o isospin fraco, esse aqui é o isospin forte, o isospin fraco, e aqui a hipercarga fraca, aqui é a hipercarga forte, mas nós vamos introduzir uma hipercarga fraca, que é um número quântico associado às interações fracas. Quando passarmos das interações eletrofracas, da unificação eletrofraca de Salam, Glashow, Weinberg, nós vamos para o modelo padrão. E aí, no modelo padrão, nós vamos introduzir a cor. Depois, estou só avançando algo que vai ser dito na última palestra, só para contextualizar melhor. Quando introduzimos a ideia de grande unificação, quer dizer, uma unificação mais ampla ainda que o modelo padrão, que é feita mais tradicionalmente com os grupos SO5, SO10 e E6, nós vamos trazer novos números quânticos, chamado número quântico X. E mais à frente, quando introduzirmos a supersimetria, vai aparecer uma nova paridade, que não é a paridade espacial, mas é a chamada paridade R da supersimetria. O que eu estou tentando contextualizar com isso? A ideia de que os números quânticos, eles são, digamos, uma linguagem reducionista que nós encontramos para identificar as partículas elementares. Mas esses números quânticos, eles são uma linguagem reducionista para expressar algo que é coletivo, que é da coletividade. Os números quânticos aparecem nas interações. Se as partículas são isoladas, são completamente livres, não interagem, os únicos atributos que elas têm são massa e spin, porque a massa e o spin são a massa, e o spin vem do grupo de Poincaré, que mostra as simetrias do espaço-tempo. Então, é como a massa e o spin são uma resposta à própria interação da partícula com o espaço-tempo. Agora, carga elétrica, isospin forte, todos esses números quânticos são respostas da partícula a interações. A carga elétrica é uma resposta à interação eletromagnética. O isospin forte, uma resposta à interação forte. Então, eu só queria chamar a atenção
que quando nós buscamos os números quânticos, nós estamos assumindo um caminho reducionista. Então, identificando partículas fundamentais através de seus números quânticos. Mas esses números quânticos só são revelados à medida que as partículas se associam, que as partículas interagem. É a interação que vai revelar o número quântico. As interações, por exemplo, do modelo padrão, são associadas a 3 grupos. SO3 de cor, SO2 isospin fraco e o 1 hipercarga fraca. Então, à medida que eu vou introduzindo interações, as interações têm como base, fundamento matemático dessas simetrias das interações. As simetrias das interações estão apoiadas em grupos, e esses grupos, através dos seus chamados operadores de Casimir ou da sua subálgebra de Cartan, é que vão nos dar os números quânticos. Então, isso reproduz de uma forma muito bela, né, o projeto da M-Nether, que é grupos, representações, e através dos grupos da álgebra associada a esses grupos, nós vamos tirar os números quânticos das partículas, e esses números quânticos vão ser resultado das interações dessas partículas. Essas interações são baseadas em simetrias, essas simetrias são baseadas em grupos, e é desses grupos que nascem os números quânticos. Então, é aquela belíssima visão da M-Nether entre as simetrias e as leis de conservação essa associadas aos números quânticos das interações. Então, no final da década de 60, esse era aqui, basicamente, né, aquilo que eu estava chamando da ficha de identidade das partículas. Então, esse trabalho do Nambu, também de 60, né, é quase prático, são excitações coletivas, né? Então, ele está discutindo a questão de partículas coletivas, né, nesse caso, os condensados, que se formam para se estudar, para se compreender o fenômeno da supercondutividade. E aqui, esse trabalho do Komar e do Salam, eles vão começar a estudar o problema da renormalização de eletrodinâmica, em que as partículas que fazem a mediação da interação não são mais as partículas que têm a carga elétrica, as partículas carregadas não são mais os elétrons e os pósitrons, como na QED. Na eletrodinâmica quântica, nós temos elétrons e pósitrons trocando fótons. Na eletrodinâmica escalar de Salam, de 1951, nós temos escalares com carga positiva, escalares com carga negativa, partícula e antipartícula, trocando fótons. Aqui, nós estamos agora falando de mesons vetoriais, partículas de spin 1 com carga elétrica, partículas e antipartículas com spin 1, carregadas eletromagneticamente, trocando fótons. Então, é um momento importante também, porque é uma nova eletrodinâmica que está sendo construída, é a eletrodinâmica de portadores vetoriais. Aqui, já iniciando agora na direção dos números quânticos das interações fortes, esse belo trabalho do Sakurai, o famoso Sakurai do livro de Mecânica Quântica e de Mecânica Quântica Avançada, em que ele traz a ideia das teorias de Yang-Mills, quer dizer, o gauging, o calibre das simetrias associadas ao isospin forte, à hipercarga forte e ao número bariônico. É uma teoria tentativa, muito preliminar. Essa teoria não vigorou, mas foi uma tentativa muito importante no sentido já de associar as interações fortes a uma simetria local, como nós falamos da outra vez. Não mais uma simetria global, mas uma simetria local. E aqui esse trabalho do Salam e do Ward, que é buscando já uma teoria de gauge para as partículas elementares. Então, nós iniciamos a década de 60 com trabalhos, né? Aqui fazendo o gauging dessas simetrias, e aqui fazendo o gauging de uma simetria SO8, era a proposta, né? O SO8, por que SO8? Porque SO8 tem 4 operadores de Casimir, tem uma subálgebra de Cartan, que é quadridimensional. Então, com essa subálgebra de Cartan, a tentativa era se compreender tanto
a carga elétrica, como o isospin, a hipercarga e o número bariônico. Então, é uma tentativa já também de trazer as teorias de Young-Mills para a física de partículas, porque desde o trabalho de Young-Mills, né, a adoção das teorias de Young-Mills em física de partículas não era tão sólida, ela só começa a se consolidar a partir dessas tentativas iniciais na década de 60. Aqui, esse trabalho do Kibble, que começa a relacionar uma teoria de Gauge, desculpa, uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz e a associação dessa simetria de Lorentz e da teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz, para a simetria de Lorentz associada ao campo gravitacional, ou seja, uma tentativa de descrever a gravidade como uma teoria de Young-Mills com uma simetria que é a simetria de Lorentz. Esse trabalho aqui do Glashow e do Gell-Mann, também, de novo, teorias de Gauge e partículas vetoriais. Então, sempre no sentido de compreender essas partículas vetoriais como sendo novos mediadores das interações. E esse trabalho do Glashow, que é fundamental, que deu a ele, junto com Salam e com Weinberg, o Prêmio Nobel de 1979. Esse trabalho do Glashow é de 61, mais à frente, hoje, nós vamos falar dos trabalhos do Salam e do Weinberg, que são de 67 e 68. Juntos, esses três trabalhos, né? Glashow, 61, Salam e Weinberg, 67 e 68, esses três trabalhos configuram a formulação da teoria eletrofraca, da teoria chamada teoria de Salam-Glashow-Weinberg, para a unificação eletrofraca. E esse trabalho do Glashow é fundamental, porque é o trabalho que vai identificar as simetrias não exatas das interações fracas. Então, buscar simetrias é buscar números quânticos, associados agora às interações fracas. E aqui o Glashow, ele percebe a necessidade desse grupo aqui. Ele já identifica que o grupo de simetria das interações fracas deve ser o SO2 e o U1. Então, ele já identifica essa simetria nesse trabalho de 61, que vai ser o trabalho que vai levá-lo ao Nobel de 79. Aqui, de novo, Nambu e Iona Lazinho, realizando, né, essa transferência do conhecimento da física de supercondutores para a física de partículas elementares. E esse trabalho do Goldstone, que vai na mesma direção, estudando, né, soluções tipo de supercondutividade em teorias de campo, que é o trabalho que vai também consolidar essa proposta do Nambu e do Iona Lazinho. Então, é um período importante também, porque isso é que vai dar origem, vai ser a gestação da quebra espontânea de simetria. É aqui que está nascendo a ideia de quebra espontânea de simetria, que depois vai culminar com o mecanismo de Higgs, em 1964. De novo, trabalhos também ligados à quebra de simetria. Esse trabalho, sobretudo, esse trabalho do Lee e do Yang, ele vai na direção desse trabalho aqui do Salam, o trabalho do Salam e do Komar, de renormalização das teorias, né, com mesons vetoriais carregados, né, uma eletrodinâmica que a gente chama eletrodinâmica vetorial. Temos a eletrodinâmica tradicional, que é a eletrodinâmica de Dirac, partículas de spin meio carregadas, trocando fótons. Depois, a eletrodinâmica escalar de Salam, partículas escalares, partículas de spin zero, carregadas, trocando fótons. E aqui, partículas de spin 1 carregadas, trocando fótons. Esse trabalho de Salam e do Komar chama esse trabalho aqui do Lee e do Yang, faz uma complementação, mas o programa segue incompleto, o programa só vai ser completado no final da década de 60, e esse trabalho clássico do Goldstone, do Salam e do Weinberg, publicado no Physical Review, de 1962. Simetrias quebradas. É um trabalho clássico para se entender bem, é o trabalho, vamos dizer assim, se alguém quer beber água na fonte, para compreender a quebra espontânea de simetria em teoria de campos, né? Esse é o trabalho ideal. É um trabalho muito pedagógico, muito didático, muito interessante. Nessa época, o Weinberg, né, o Steven Weinberg, foi fazer o pós-doc com o Salam no Imperial College. E Goldstone já era um professor na Universidade de Cambridge. Então, esse é um trabalho importantíssimo das quebras de simetria. O que está, então, é a quebra espontânea de simetria que vai culminar em seguida com o mecanismo de Higgs. Esse trabalho do Julian Schwinger, né, que foi um dos formuladores da QED,
da eletrodinâmica quântica na versão pós-guerra, né? Schwinger, Tomonaga e Feynman. Então, ele faz um trabalho sobre a relação entre a invariância de Gauge, Young-Mills, e a presença de massa dos bósons intermediários das interações. Então, é um trabalho interessante e é um trabalho precursor da era das anomalias. É um trabalho muito importante porque ele demonstra nesse trabalho que a eletrodinâmica quântica em duas dimensões espaço-temporais é uma teoria solúvel. Então, é um trabalho muito importante, sobretudo para aqueles que estudam teorias de campo axiomática, né? Teorias quânticas de campo de uma forma mais rigorosa. Um trabalho é um clássico da literatura. Finalmente, em 61, o trabalho do Yuval Niemann, esse trabalho aqui os dois trabalhos são de 61. São os trabalhos que nós estamos celebrando. Os 60 anos do Eightfold Way correspondem, né, aos 60 anos desses três trabalhos. Já tinha falado sobre eles antes. O trabalho do Gell-Mann é do final de 61, o trabalho do Niemann é de 61 e o trabalho do Okubo é de 61, mas as publicações saem em 62. Mas são os três trabalhos que deram origem ao Eightfold Way. Vamos falar um pouquinho melhor nisso. E só que depois desse trabalho, os trabalhos de 61 e 64, vão aparecer os quarks como, digamos, um trabalho consequência da ideia do Eightfold Way. Mas o Eightfold Way não foi idealizado para os quarks. O Eightfold Way foi idealizado para os bárions e para os mesons. Os quarks aparecem posteriormente, né, mas como descendente dessa formulação chamada Eightfold Way. Então, nós chegamos na década de 60 com conhecimento de dois novos bons números quânticos para descrever as partículas com interação forte, o isospin e a estranheza. Então, aqui eu coloquei dois números quânticos à procura de uma simetria. Então, será que o aparecimento desses dois números quânticos, eles são isolados ou eles seriam correlacionados a uma simetria única? Quer dizer, a ideia do Eightfold Way é fazer uma unificação do isospin com a estranheza. O isospin estava descrito no SO2. A ideia inicial era pensar, o isospin fica no SO2 e a estranheza fica no U1. A estranheza era um número quântico que, com as características da carga elétrica, parecia ser um número quântico de natureza abeliana. Então, se propõe a primeira proposta que se faz é essa. Mas se observa que, com essa simetria, os dados fenomenológicos obtidos a partir dos experimentos não funcionam bem. Quer dizer, a simetria U1, ela não dá conta de certas relações de recorrência que existem entre as massas, ou seja, ela não dá conta de certas relações que existem entre os bárions e entre os mesons. Então, se passa uma nova simetria, dois números quânticos. SO2, ele dá origem a um número quântico. A subálgebra de Cartan dele é unidimensional. O outro é SO2, uma subálgebra de Cartan também unidimensional. Então, será que o isospin tem o seu SO2 e a estranheza tem seu SO2? O grupo SO2, ele é localmente isomórfico ao grupo SO4. Então, essa era uma proposta. Também, de novo, usando os aspectos técnicos, as relações de coeficientes de Clebsch-Gordan, ou seja, usando a álgebra de Lie desses grupos, não se consegue também dar conta de todas as relações de simetria que aparecem que os experimentos vêm revelando com a descoberta das partículas. Outro grupo que podia ser candidato a unificar o isospin com a estranheza, o grupo simplético quadridimensional. Esse é um grupo de dois operadores de Casimir, como também o SO5, como também o G2. Então, eu só queria colocar que houve toda uma discussão muito forte em torno de qual é o grupo, ou quais são os possíveis grupos que podem incorporar o isospin e a estranheza num tratamento unificado, porque é justamente isso que nós estamos buscando. Tem dois números quânticos que aparecem na física de interações fortes, na física dos hadrons. E a pergunta é, eles são isolados ou eles podem estar entrelaçados por uma simetria? Então, essa era a busca, né? Era uma questão da época, se buscar unificar. Já que estão aparecendo diversos números quânticos, eles não devem estar tão desconexos uns dos outros. E aí aparece esse grupo G2, que é um grupo também, que é um grupo de Lie também, mas só que é um grupo de Lie chamado excepcional. Esses são grupos de Lie chamados clássicos, né? Os chamados grupos de Lie clássicos são os grupos unitários, SU2N,
Os grupos também ortogonais, SO2N, SO2N mais 1, que são as classificações chamadas as classificações AN, BN, CN, né? São aquelas famosas classificações dos grupos de Lie clássicos, e depois os grupos de Lie excepcionais, G2, F4, E6, E7 e E8. Então, esse grupo excepcional ele começa a aparecer também como uma possibilidade de fazer essa unificação. A representação fundamental dele é de dimensão 7. Então, ele pressupõe a existência de um septeto, né? de um grupo de 7 partículas que podem formar o multiplete. Mas, nesse momento, o que se observa é que o número 7 não é adequado, porque já começam a aparecer octetes. Então, o último grupo, quer dizer, um dos grupos candidatos, que é o grupo que resulta o mais adequado, é o grupo unitário SO3. Então, SO3 consegue unificar o isospin com a estranheza ou hipercarga. A relação, aquela famosa relação de Gell-Mann-Nishijima, que dá a relação entre a carga elétrica, o isospin forte e a hipercarga forte. Então, o grupo que acaba sendo o melhor grupo para descrever a unificação do isospin com a estranheza e bater bem com os resultados experimentais da fenomenologia é o grupo SO3. Então, que é o grupo que configura justamente o octete. Por que, já voltando aqui, por que o SO3 está associado ao octete? Por causa dessa representação. O produto tensorial da representação fundamental com a antirrepresentação fundamental, com a representação complexo conjugada da representação fundamental, ele nos dá um octete, dá um singlet e dá um octete. Esse octete aqui é o que vai dar origem ao Eightfold Way. E o grupo SO3 também tem 8 geradores, que nós vamos mostrar agora. Então, essa é a disputa. Havia essa disputa nos primeiros anos da década de 60, até que, então, justamente em 61, desculpa, né, o Eightfold Way se configura nesse trabalho do Gell-Mann e nesse trabalho do Neyman, independentes, com essa simetria SO3. E o trabalho do Okubo vem também para confirmar, mostrando a importância da simetria ser unitária nas interações fortes. Então, é assim que a gente unifica o isospin, o isospin forte com a hipercarga, o isospin forte com a hipercarga forte, ou com a estranheza, se quiser, né? A gente já viu que ou fala de estranheza ou de hipercarga. Esses dois números quânticos estão associados o quê? A subálgebra de Cartan do grupo SO3. O que é a subálgebra de Cartan do grupo SO3? Vamos mostrar aqui. Nós temos aqui os 8 geradores, as 8 matrizes geradoras da álgebra de Lie de SO3. São as chamadas matrizes de Gell-Mann, que satisfazem essas relações de comutação, que definem a álgebra de Lie. A álgebra de Lie, SU minúsculo é a álgebra, SU maiúsculo é o grupo. Então, isso aqui é o grupo unitário. Isso aqui é a álgebra de Lie daquele grupo unitário, S maiúsculo, U maiúsculo. Os geradores são as matrizes de Gell-Mann, que satisfazem essas relações de comutação. Essas são as chamadas constantes de estrutura do grupo SO3. E essas são as 8 matrizes geradoras, 8 matrizes hermitianas e de traço nulo, que geram a álgebra de Lie, que são a base da álgebra de Lie do grupo SO3. Observe que essa matriz lambda 3 e essa matriz lambda 8, elas são diagonais. Elas comutam entre si. Então, como elas comutam entre si, do ponto de vista da álgebra linear, são duas matrizes que comutam, elas já estão inclusive em forma diagonal, são duas matrizes que são diagonalizadas simultaneamente. Então, numa base de vetores complexos tridimensionais, essas duas matrizes já estão diagonalizadas. Então, nós estamos trabalhando na base de autovetores dessas duas matrizes. Como essas duas matrizes comutam entre si, do ponto de vista da mecânica quântica, né, são duas matrizes hermitianas. Então, do ponto de vista da mecânica quântica, operadores hermitianos correspondem a observáveis. Nós vamos identificar a matriz lambda 3 como o isospin forte, o I3, e vamos identificar a matriz lambda 8 como a hipercarga. Então, esses dois números quânticos encontram a sua representação nessas matrizes geradoras do grupo SO3. Então, fica bem, vamos dizer assim, assentadinho, né, bem organizada essa relação entre números quânticos e os observáveis, a hipercarga e
a hipercarga, perdão, e o isospin. E aí essas matrizes aqui, elas não comutam entre si, nem comutam com essa, porque a subálgebra de Cartan, de um certo grupo de Lie, é o conjunto de todos os geradores daquela subálgebra que comutam entre si. Então, aqui eu tenho dois geradores que comutam entre si nitidamente, o lambda 3 e o lambda 8. Então, eu escolho esses dois geradores, né? Esses dois geradores formam a subálgebra de Cartan e eu os identifico com as hipercargas, e com a hipercarga e com o isospin forte. E aí, das representações, quer dizer, teoria das representações do grupo SO3, quando nós multiplicamos 3 por 3 estar, a gente tem o 8. Então, nós podemos formar um octete. Então, temos aqui um octete de bárions. Então, o próton e o nêutron estão aqui, estranheza 0. Aí, junto com eles, nós temos essas partículas estranhas. Então, eles têm todas essas... Aqui nós temos o eixo das cargas, portanto, é o isospin. O isospin mede a carga, de uma certa maneira. Então, o isospin, o SO2, né, está ligado à carga. E aqui nós temos a estranheza. Então, nós temos aqui o eixo de cargas positivas, aqui nós temos o eixo de cargas negativas. Então, isospin 1, isospin 0, isospin menos 1. E aqui as estranhezas. Então, é isso que nós fazemos. A subálgebra de Cartan, ela permite que nós criemos, né, como ela é bidimensional, ela permite que nós criemos um arranjo, né, um arranjo bidimensional, onde nós podemos colocar, organizar as partículas do octete. Então, aqui nós temos o octete de bárions leves, próton, nêutron, que são mais leves, e depois as partículas sigma, as partículas cascata e a partícula lambda. Então, são as 8 partículas do octete. Então, unificamos num único plano coordenado a estranheza e a hipercarga, que aqui nós estamos chamando, na verdade, a hipercarga ela vai dar uma medida da carga. Nós temos aqui a relação de Gelman-Nishijima. Carga 1, hipercarga e isospin. Então, a gente sabe, por exemplo... desculpa aqui. A gente sabe que, por exemplo, esses sigmas, eles têm isospin 1. Então, o I3 é 1, o I3 é 0, o I3 é menos 1. Sabemos qual é a estranheza deles, é menos 1. Então, com isso, a gente bate com a carga elétrica. O que é importante é justamente que essa relação de Gelman-Nishijima, ela é bem satisfeita se nós escolhemos o grupo SO3 e os atributos que o grupo SO3 nos dá. Então, isso é um trabalho interessante. A gente vai vendo que os números quânticos, eles vão surgindo à medida que as interações vão sendo mais apuradas. Eu agora descubro a estranheza. E aí quero unificar a estranheza com o isospin. O isospin vem da década de 30. A estranheza vem da década de 50. E aí, na década de 60, a gente unifica o isospin com a estranheza. Na década de 60, nós vamos unificar isospin, estranheza e charme, como nós vamos ver na palestra na próxima palestra, palestra 4. Aqui, a mesma coisa, o octete de mesons. Olha aqui, o K0. A primeira partícula estranha a ser descoberta é o K0, aquele K1 nêutron. Então, aqui nós temos K0, carga nula, mas estranheza 1. Então, estranheza 1, estranheza 0, estranheza menos 1. E aqui, carga mais, carga 0, carga menos. Então, de novo, se a gente aplicar as relações de Gelman-Nishijima para essas partículas, tudo vai funcionar bonitinho. Essas aqui, isospin mais meio, isospin menos meio. Isospin 1, 0 e menos 1. Esse aqui, isospin 0. Isospin 0, isospin menos 1. Sabemos o isospin, o I3. Sabemos a carga, tiramos a estranheza, ou a hipercarga, como nós quisermos. E aqui observar que esse aqui é o K1, K0. O K0 barrado é a antipartícula, é o anti-K1 nêutron, que não é a mesma coisa que o K1 nêutron. É uma partícula neutra, mas ela não é a própria antipartícula. Nós podemos ter esse caso. O caso do nêutron, por exemplo, o nêutron não é o antinêutron. Apesar da carga ser 0, o antinêutron é uma outra partícula, que não é o nêutron, né? Já no caso do fóton, não. O fóton é o antifóton, né? Então, temos aqui o octete de mesos. E aí a gente vem para o decuplete de bários, com essa famosa ressonância ômega menos. Por que eu botei esse ômega menos? Porque quando o grupo SO3 foi previsto, esse decuplete não estava fechado. Mas no momento que se tomou... Não, nós temos essas 9 partículas que estão fechando um noneto.
mas está faltando, para formar o decuplete SU2, SU3 dá um decuplete. Uma das representações de SU3 é uma representação 10-dimensional, mas aqui tem 9 partículas que já estavam descobertas, faltava uma. Então, acreditando que SU3 fosse uma boa simetria para unificar isospin e hipercarga ou estranheza, se pensou então o seguinte, aqui fica faltando, aqui está faltando uma partícula para fechar esse decuplete, e ela deve ter estranheza -1 e deve ser uma partícula de carga -1. Pá, o experimento bateu. Então, essa partícula foi descoberta, fechou o decuplete e deu uma credibilidade maior ainda, quer dizer, cacifou, vamos dizer assim, cacifou o grupo SU3 como sendo realmente o grupo do Eightfold Way. Então, essa foi a história. Então, é a unificação do isospin com a estranheza. Agora, importante, se a simetria é exata, todas as partículas do multiplete têm que ter a mesma massa. Por quê? Porque essas partículas, né, quer dizer, se uma partícula, vamos dizer, lembrando da relação entre massa e energia, massa, vamos dizer assim, é energia de repouso. Então, essa partícula, o próton, vamos dizer, ele é um autovetor, é um autoestado, a função de onda do próton é um autoestado do hamiltoniano com uma certa energia. Se a simetria SO3 é uma boa simetria, a simetria SO3 comuta com o hamiltoniano. Se ela comuta com o hamiltoniano, quando eu aplico uma transformação de SO3 no próton, ela não vai mudar o alto valor da massa do próton, vai dar o nêutron. Se eu aplicar uma outra transformação de SO3, eu posso chegar a qualquer partícula. Quer dizer, a partir de uma partícula do octete, por transformações de SO3, eu posso chegar a todas as outras partículas. E todas teriam a mesma massa, se a simetria fosse exata. Mas a simetria não é exata. Então, quando a simetria não é exata, a simetria exata, ela tem que trazer uns ingredientes que sejam suficientes para descrever as diferenças de massa. Então, por exemplo, se eu só conhecesse o próton, não conheço mais ninguém, conheço só o próton, 1919, quando Rutherford descobre o próton. Mas se eu soubesse que SO3 é a simetria das interações fortes das quais o próton participa, eu poderia, por transformações de SO3, gerar o nêutron, prever todas as demais 7 partículas. Então, esse é o papel grande da simetria. Às vezes, você conhecendo uma única partícula, mas identificando que essa partícula pode estar ligada a uma certa simetria, por transformações de simetria, a partir daquela partícula, você gera as demais partículas. Então, esse é o grande papel da simetria aqui. Me deu uma parte do mundo. Se você, com uma parte do mundo, conseguir identificar a simetria, você aplica transformações de simetria, aquilo que você conhece, e você começa a gerar elementos desconhecidos. E se a simetria é exata, todos teriam a mesma massa, mas não tem, como essas relações aqui demonstram. A simetria SO3 não é uma simetria exata. Então, existem diferenças de massa. Se a simetria fosse exata, todas as massas aqui seriam iguais. A massa do próton seria igual à massa do nêutron, seria a massa do sigma, do lambda e do xi. No entanto, as relações de massa são essas. Se a gente pegar a massa do nêutron, a massa do xi, 3 vezes a massa do lambda menos a massa do sigma, isso aqui vai dar aproximadamente 0. Não é 0, mas a diferença é de cerca de 2%. Então, essa é uma boa relação de massa. Mostra que as massas são diferentes. Deveriam ser iguais, se a simetria fosse exata. Não sendo exata a simetria, as massas são diferentes, mas o papel, a simetria é tão boa que ela nos leva a relações de massa que são satisfeitas. Então, essas relações de massa, elas não são empíricas, elas provêm da própria simetria. Quer dizer, eu não estou colocando aqui os aspectos técnicos, mas usando as técnicas de teoria de grupos, eu consigo mostrar por que essas relações de massa aqui saem do SO3. Por que essas relações de massas ao quadrado são válidas para o octete de mesons. Então, isso dá muita credibilidade também à simetria, porque nós obtemos relações de massa, que esses coeficientes 2, 3, quer dizer, essas combinações lineares em particular, são típicas da simetria SO3. E isso aí bate com o experimento. Então, isso mostra que a simetria SO3 é realmente a boa simetria para descrever os chamados sabores, ou o sabor desse momento, é só o sabor da estranheza dos baryons e dos mesons, né? Então, isso fecha
essa discussão da geração do Eightfold Way. Então, houve toda uma discussão, uma disputa grande desses grupos, mas, no final, esse grupo aqui é o que bate tanto melhor com as representações, quanto com as relações de massa e com outras relações também, relações entre seções de choque para espalhamento, relações entre tempos de decaimento para as partículas. Então, tem uma série de dados experimentais e resultados da fenomenologia que tem que se enquadrar na proposta daquela simetria que nós estamos fazendo. Se a simetria não for exata, ela vai levar sempre a relações de massa. E se essas relações de massa são obtidas e são experimentalmente verificadas, elas estão dando uma grande confiabilidade à simetria que se está propondo. Então, esse foi o resultado grande de 61. Chegamos ao Eightfold Way 60 anos atrás. 62, um grande resultado importante para a física de partículas, que foi a descoberta da segunda família de neutrinos. A primeira família de neutrinos tinha sido descoberta em 1961, né, por Cowan e Rades, né, foi o neutrino do elétron, e aqui é descoberto o neutrino do muon, por Lederman, Schwarz e Steinberger. Eles ganham o Prêmio Nobel de 1988 por essa descoberta. Então, portanto, 26 anos depois, sai o Nobel pela descoberta do neutrino do muon. Havia toda uma discussão se o neutrino do muon era diferente do neutrino do elétron, mas isso já havia sido esclarecido até teoricamente pelo Pontecorvo, que já dizia que o muon devia ter um neutrino associado a si e que esse neutrino não deveria ser igual ao neutrino do elétron. Na época, até eles chamaram esse segundo neutrino, já que o neutrino do elétron era chamado simplesmente de neutrino, eles usaram uma outra palavra italiana para um sinônimo de neutrino, seria neutrito, que também seria um nêutronzinho. Mas depois se adotou a terminologia de neutrino do elétron, neutrino do muon. Muito bem, esse trabalho de 62 é um clássico, é um trabalho experimental. Esse Physical Review Letters é um experimental. Aqui, de novo, a discussão, né, dos novos portadores de carga, e esse trabalho do Salan aqui é um trabalho muito interessante, sempre na direção de que as simetrias unitárias deveriam ser muito consequentes para a física de partículas. Esse trabalho aqui é o trabalho do Salan, esse trabalho aqui é o trabalho do Matthews e do Salan. Né? Esse Matthews aqui era o orientador do Salan. Ele era um jovem postdoc que orientou, né, a tese do Salan lá no Imperial College. E também uma tese sobre simetria, quer dizer, um trabalho sobre simetria unitária. Mas o doutorado do Salan era de 10 anos atrás, era de 1952. Trabalho do Schwinger, de novo relacionando, era uma versão do teorema de Noether. Leis de conservação, relações de comutação associadas às simetrias. E aqui, de novo, um trabalho do Salan na direção da eletrodinâmica com mesons vetoriais carregados. Aqui um trabalho importante do Wigner, um trabalho assim, muito ilustrativo, que né, nós estamos no início da década de 60, então toda essa discussão dos métodos de teorias de grupo em física de partículas elementares, ela estava sendo era uma discussão importante da época. Esse trabalho do Wigner é muito interessante, publicado no Physics Today, é um trabalho muito bom para ser lido num curso de métodos matemáticos, ou um curso de teoria de grupos, ou um curso de introdução à física de partículas. Cabibbo, Nicola Cabibbo, em 1963, introduz uma ideia sensacional, que até hoje ninguém entende por que ele não ganhou o prêmio Nobel junto com Kobayashi e Maskawa, mas é um trabalho, a ideia do Cabibbo, de misturar quarks. Quer dizer, nós estamos em 63, então os quarks já estão... Apesar de eu não estar colocando aqui em ordem cronológica, eu vou colocar depois, né? Mas aqui 63, então já tinha, deixa eu colocar aqui, porque eu organizei para uma outra questão. Aqui em 63, nós temos... sai em 64, né? Mas esses trabalhos aqui, que são quando os quarks são lançados, eles são de 64. Mas, na verdade, a discussão já começa em 63 sobre a possibilidade de existência dos quarks associados a SU3. Por quê? Porque SU3, como eu mostrei aqui, deixa eu voltar aqui atrás, né? Voltar nessa transparência, nesse slide aqui, SU3, né? Tem as representações tridimensionais. Então, talvez quarks e antiquarks pudessem gerar os octetos. Então, a partir de quarks e antiquarks, eu gero os octetos. Então, já era conhecida, já se corria na literatura, nas discussões, a questão dos quarks em SO3. E aí, Cabibbo
nesse trabalho aqui bem antecipador, ele já lança a ideia de que o quark D e o quark S, eles deveriam ter um fenômeno de mistura, né? Eles não seriam autoestados de massa. O autoestado de massa seria uma mistura do quark D com o quark S. Então, é quando o Cabibbo introduz, e ele lança esse trabalho aqui, que é simetria unitária e decaimentos leptônicos. Então, é um trabalho muito importante, e ele lança, né, quer dizer, é um trabalho antecipador daquilo que vai ser o problema da violação de CP e o mixing de partículas, o mixing de famílias que vai aparecer na teoria de Salam, Glashow, Weinberg, como estudado por Kobayashi e Mascalo. Então, esse trabalho aqui é um trabalho muito, assim, é um trabalho simples, mas de muita complexidade, de muita consequência. É um trabalho altamente consequente. E ele sai no momento em que a física de quarks estava saindo do forno também. Eu nem falei aqui, mas aí nesse período já está correndo, né, a discussão dos quarks. Esse trabalho aqui do Tariani e do Teplitz também é muito importante, porque já traz a ideia de que talvez a simetria mais adequada para descrever os hadrons, quer dizer, os bárions e os mesons, nem seja SO3. Talvez a simetria SO3 possa ser aumentada, estendida para SO4, quando eu tenho agora 3 operadores de Casimir. Então, estranheza, isospin, SO4, previsão do quark, do charme. Ele aqui nesse trabalho, eles não falam do charme, mas, digamos, é a previsão de que pudesse haver um quarto quark e que a simetria passasse de SO3 para SO4. Então, a gente vê que é uma coisa muito antecipadora. O quarto quark só foi descoberto em 74, 11 anos depois. Mas estudo das simetrias e das relações entre as ressonâncias vetoriais indicaram para o Tariani e para o Teplitz que talvez a simetria adequada não fosse nem SO3, deveria ser uma simetria mais estendida, mais ampla, que é o SO4. 63 também Dirac faz esse trabalho importantíssimo, que parece não ter nada a ver com física de partículas, mas nesse trabalho Dirac lança a ideia da pré-matéria, os singletons. Os singletons seriam objetos ainda mais fundamentais do que os próprios quarks, que Salam e Paty chamaram na década de 70 de préons. Então, esse trabalho também é um trabalho fundamental do Dirac, é um trabalho que está publicado no Journal of Mathematical Physics, não está numa revista, vamos dizer assim, de física teórica mesmo, é uma revista de física matemática, e é um trabalho em que o Dirac mostra que a presença de uma constante uma constante cosmológica, né, tipo negativa, tipo espaço diante de Sitter, dá como representações fundamentais objetos chamados singletons, que seriam possíveis constituintes dos próprios quarks, dos próprios elétrons, dos próprios neutrinos. Então, as partículas mais elementares, segundo esse trabalho de Dirac, seriam os chamados singletons, que é a pré-matéria, que depois passou a se chamar préons. Aqui esse trabalho do Zwanziger, Daniel Zwanziger, sobre grupo de Lorentz, representa a relação entre partículas instáveis, partículas que decaem muito rapidamente, por exemplo, é o caso das ressonâncias bariônicas, dos mesons também, e também é o caso das partículas estranhas. Apesar de elas serem mais estáveis, elas ainda são suficientemente instáveis. E aí, esse trabalho belíssimo do Zwanziger é um trabalho que ele tenta associar representações do grupo de Lorentz, simetria, com as partículas instáveis. E esse trabalho do Anderson, que é um trabalho clássico da matéria condensada, da física de plasma, por isso aqui os plasmons, mas que abre um caminho muito importante para a compreensão do mecanismo de Higgs na física de partículas. Aqui, esses 3 trabalhos do Salam, do Oort, do Schwinger e do Delbourg e do Salam são trabalhos já na direção de uma unificação eletrofraca, interações eletromagnéticas e fracas. Esse trabalho é muito importante do Salam e do Oort. Inclusive, assim, tem a discussão, o Oort não ganhou o prêmio Nobel de 79 junto com Salam, com Glashow e com Weinberg, porque o prêmio Nobel só é dado para um trio no máximo, não é dado para um quarteto. Então o Oort acabou ficando de fora. Mas o Oort, digamos, teve uma colaboração e uma participação muito ativa com o professor Salam na construção dessa compreensão da ponte eletrofraca. Esse trabalho do Schwinger sobre quebras de simetria e interações fracas, que é um trabalho fundamental para a compreensão de uma teoria de gauge para as interações fracas. E, de novo, Delbourg com Salam. Delbourg era um estudante australiano do professor Salam, que foi estudar a renormalizabilidade dessas novas eletrodinâmicas, da eletrodinâmica escalar e da eletrodinâmica vetorial.
De novo, Salan e Ward, em um outro trabalho, aqui, esse trabalho aqui, eu acho que é o Physics Letters, né? Não é. Opa, estou repetindo aqui, perdão. Opa, perdão. Vou colocar aqui, perdão. É esse trabalho aqui, desculpa, estou repetindo aqui esse trabalho, né? Mas é o trabalho do Salan, eu esqueci, depois eu vou acertar o slide. De novo, interações eletromagnéticas e fracas, e aqui, teorias de campo relativísticas com quebra espontânea, com quebra de simetria. Então, de novo, é um trabalho do Iona Lazzini muito importante para a compreensão posterior do mecanismo de Higgs. De novo, aqui o Ward-Salan, que é a teoria de Gauge das interações elementares, né? Interações fundamentais baseadas em teorias de Gauge. E esse trabalho aqui do Sakita, que é também importante, que ele já tenta unificar, aumentar o grupo SU4. E aqui já se fala, como vai se discutir mais à frente, simetria SU6. Aqui, importante, esse trabalho do Greenberg. Esse trabalho do Gursey e do Radicati também é um trabalho importante, né? Que vai falar, né, daquilo, quer dizer, spin and unitary spin independence. Quer dizer, ou seja, no fundo é isso que ele está falando. A unitary spin a hipercarga. Então, ele está mostrando como se pode tentar a tentativa de unificar o spin, diferentes spins, com os octetes e os decupletes. Por exemplo, o que a gente está observando aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui nós temos essas partículas aqui, são todas partículas de spin meio. Depois aqui nós temos partículas de spin zero. Então, a ideia era, será que a gente pode unificar, a gente pode encontrar multipletes com partículas de diferentes spins? Então, nesse trabalho do Sakita, ele já tenta estudar, por isso eles chamam de supermultipletes, seriam multipletes de interações fortes, mas com partículas de diferentes spins no mesmo multiplete. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que já tenta ir na direção também do SU6, como foi, como tinha sido basicamente esses trabalhos aqui que eu tinha mostrado antes aqui, do Cariani e do Teplitz. Aqui vai na direção do SU4, mas buscando uma simetria que pudesse envolver o spin. Isso aí vai ter uma consequência muito importante, essa discussão é muito consequente depois em conexão com o chamado Teorema de Coleman-Mandula, que nós vamos falar mais à frente. Aqui também esse trabalho do Gursey e do Radicati, e aqui esse trabalho do Greenberg. Nesse trabalho aqui é fundamental, trabalho de 64. Então, os quarks estão saindo, já vão sair os quarks daqui a pouco, é porque tinha muitas coisas acontecendo entre 63 e 64. Então, eu optei por essa apresentação. Vamos deixar os quarks mais para o final de 64. Mas aqui esse trabalho do Greenberg já é um trabalho que incorpora a noção de quarks, quer dizer, você já saiu do Eightfold Way e foi para a física de quarks. Considerar, então, as representações triplete e antitriplete de SU3. E nesse trabalho, o Greenberg introduz o número quântico de cor. Como ele estuda essa estatística, né, essa paraestatística, para compreender, né, que 3 quarks podem formar uma partícula, um bárion, né? 3 quarks vão formar um bárion, e um quark, um antiquark vão formar um méson. Então, para entender isso em conexão com o princípio da exclusão de Pauli, Greenberg introduz a noção de um novo número quântico, que é o número quântico de cor. Isso até tem uma reflexão muito importante que ele vai fazer mais à frente, eu vou mostrar. Mas então, 64, nesse trabalho fundamental do Greenberg, Physical Review Letters, ele lança a ideia da cor dos quarks. Então, por isso que eu estou falando, Greenberg lança o número quântico de cor. Mas cadê os quarks? Os quarks estão aparecendo, teoricamente, também em 63, 64. Os trabalhos que lançam os quarks eu vou apresentar daqui a pouquinho. Nesse mesmo momento, está acontecendo em paralelo a era do Higgs. Gilbert Higgs publica esses 2 trabalhos. É o trabalho, então, da quebra espontânea de simetria numa teoria de Gauge, com campos de Gauge, e gerando massa. A geração de massa a partir da quebra de simetria, sendo a simetria uma simetria local, não mais global. Então, todos esses trabalhos aqui são trabalhos ligados ao mecanismo de Higgs, a essência, né, a alvorada da era Higgs. De novo aqui, outros trabalhos. Acaba que quem leva o prêmio Nobel pelo Higgs é o próprio Higgs,
e o Englert e o Braut. Então, o prêmio Nobel, na verdade, foi dado por esses trabalhos aqui, os dois trabalhos do Higgs e esse trabalho do Englert e do Braut. Mas a gente pode observar que, contemporaneamente, nós tínhamos uma série de trabalhos sendo discutidos. Esse Guralnick, Hagen, Keeble, os ingleses também não perdoam o Keeble ter ficado fora do prêmio Nobel, já que eu acho que foi o Braut que tinha morrido. Quem recebeu o prêmio Nobel de 2012 pela descoberta do Higgs foi o Higgs e o Englert. E o Braut tinha morrido. Por que não colocar o Keeble? Segundo os ingleses, o Keeble teve uma participação fundamental. E, de fato, está aqui. Vocês estão vendo? Olha só, também interessante. Ó. Physical Review Letters, volume 12. Physics Letters, 12. Physical Review Letters, volume 13. Physical Review Letters, volume 13. Physical Review Letters, volume 13. Physical Review Letters, volume 12. Como esse aqui. Então, nesses mesmos volumes da Physical Review Letters, estava sendo lançado a era do Higgs. Higgs está aí. Então, está nascendo a discussão da massa pela quebra espontânea de simetria, sendo a simetria uma simetria local, não global. Então, tem todos esses trabalhos que são realmente assim, a fonte, se a gente quiser beber água na fonte, vamos a esses trabalhos aqui. Então, era uma discussão que estava surgindo junto com a discussão dos quarks. E aí, também em 64, um trabalho fundamental que deu ao Cronin e o Fitch, o prêmio Nobel, né, o prêmio Nobel, eles ganham o prêmio Nobel, eu acho que foi em 80, tá aqui, eu botei aqui, desculpa. Trabalho de 80, em que eles descobrem a violação de CP, portanto, a violação da reversão temporal nas interações fracas, usando o sistema K0, K0 bar. Então, esse trabalho aqui do Cronin e do Fitch, né, ele é fundamental, é um Physical Review Letters, também 3, olha só, esse Physical Review Letters deu prêmio Nobel pelo Higgs e deu prêmio Nobel pela descoberta de CP, da violação de CP nas interações fracas, né? E esse trabalho tem uma consequência que nós vamos discutir mais à frente, na última palestra, quando a gente falar do trabalho de Kobayashi e Maskawa para a discussão do mixing de quarks, que deu ao Kobayashi, Maskawa e ao Nambu o prêmio Nobel de 2008. Mas esse trabalho aqui, de 64, deu o prêmio Nobel de 1980 a Cronin e Fitch. Então, ano 64, um ano extremamente importante, né? Infelizmente, no Brasil, o que estava acontecendo era uma revolução, né, um golpe. Não era um golpe na física, um golpe no bom sentido, mas era um golpe no mau sentido. Era o golpe militar que estava acontecendo aqui em 64, né, quando a bela física estava descobrindo esses grandes resultados, discutindo o aparecimento da cor dos quarks, o aparecimento dos quarks, a quebra espontânea de simetria, violação de CP nas interações fracas, e a gente sabe que as nossas universidades estavam sendo penalizadas, né, pela introdução do regime militar. 64, finalmente, os trabalhos do Gell-Mann e do Zweig, independentes, apontando para a existência de estruturas mais fundamentais do que os próprios quarks, do que os próprios baryons e mesons, ou seja, do que os próprios hadrons, que são os quarks. Então, nesses trabalhos, né, desse trabalho do Gell-Mann, que é um Physics Letters de 64, né, um modelo esquemático para baryons e mesons, e o trabalho do Zweig, que é um modelo SU3, né, de simetria das interações fortes e a sua quebra. Esse trabalho aqui do Zweig não chegou a ser publicado em revista, ele ficou publicado como um chamado pré-print, uma pré-publicação do CERN, mas de janeiro de 64. E o trabalho do Gell-Mann de fevereiro de 64. Então, nesses dois trabalhos, o que Gell-Mann e Zweig fazem é usar a simetria SU3, mas indo mais a fundo, dizendo o seguinte: as representações fundamentais vão estar associadas aos quarks. No caso do Eightfold Way, vai-se direto ao 8. Mas no caso da física de quarks, aproveita-se o SU3, mas vai-se colocar quarks e antiquarks nessas representações. Então, com isso, a gente consegue reproduzir, a partir do quark e do antiquark, a gente consegue reproduzir o octet, como nós vamos mostrar agora. Então, os diagramas agora de SU3 quarks ficam sendo esses que eu vou mostrar. Aqui. Os 3 quarks no triplete, então, quark U, quark D, os 2 quarks com estranheza 0, e o quark estranho com estranheza -1. Por que a estranheza é -1, não é +1? Em geral, por convenção, se associa para a estranheza, né, aqui é o mesmo sinal
que a carga elétrica. Como o quark S tem uma carga menos 1/3, então se associa um sinal negativo. Mas está aqui o triplete de quarks. Estranheza 0, estranheza do quark S-1. As carga 2/3 e as cargas menos 1/3. Quark D e quark S, carga menos 1/3. Então, essa figurinha aqui está muito embaçada, porque eu tirei como uma fotografia da internet. Eu peguei essa figurinha, não fui eu que fiz, eu peguei da internet e está bem embaçada. Mas é o triplete de quarks, U, D e S. Então, a partir desse triplete, por exemplo, eu peguei o decuplete. E aí aquela partícula ômega menos, ela aparece com 3 quarks estranhos. A estranheza dela é -3. Então, esses 3 quarks estranhos, eles têm spin meio, e aí pelo princípio da exclusão, eles não poderiam estar formando, né, que eles não poderiam estar ligados para formar esse ômega menos. Então, por isso que Greenberg até introduziu o conceito de cor. Deveria ter um número quântico distinto que pudesse fazer com que eu tivesse 3 férmions, né, idênticos, no mesmo nível de energia. E aí introduz-se a cor, porque a cor vai fazer com que cada um tenha um número quântico de cor. Um número quântico de cor também tem 3 possibilidades, e aí isso tudo essa questão fica resolvida. Então, aqui nós temos o decuplete de quarks, o decuplete de baryons em função dos quarks. A estrutura de quarks, UD, UDD, DDD e assim vai. Então, isso pode ser feito para os octetes também, então nós podemos sempre, né, descrever em termos de quarks os bários e os mesons. Então, chegamos então, a partir do Eightfold Way, que foi proposto diretamente para os bários e mesons, a gente chega aos quarks associados à mesma simetria de sabor, SO3, e aí, a partir dos quarks, a gente compondo quarks, a gente vai gerando os bários e os mesos. Então, agora, quem tem esses números quânticos, vou colocar aqui, vão ser os quarks. Então, nós vamos agora reolhar essa tabela de identidade. Deixa eu voltar aqui para ficar bem claro. Então, agora vamos colocar massa do quark, spin do quark, carga elétrica do quark, isospin forte do quark, paridade, número bariônico, número leptônico é 0, porque os quarks não são lépticos, e a estranheza. Então, nós agora, ao invés de associarmos esses números quânticos, também podemos associar aos bários e aos mesons, mas a gente pode ir para uma fase mais primordial ainda, associar esses números quânticos aos quarks. E aí, nós temos o número quântico de estranheza para o quark S, mas não temos o número quântico de estranheza 0 para o quark U e para o quark D. São os 2 quarks não estranhos. Estranheza 0, estranheza -1. E aqui a constituição. Então, todos os bários e todos os mesons podem ser descritos agora em função dos quarks constituintes. E aí, 64, né, continua a luta do Salam pela unificação. Ele fala uma teoria fraca universal, na verdade, ele está falando de uma unificação eletrofraca. Então, Salam e Ward sempre nessa linha de se tentar compreender a unificação. Então, eu diria o seguinte, para fechar esse período de 60 a 64, que é quando a gente chega à previsão dos quarks, eu diria que esse trabalho aqui do Salam vale a pena ser lido. É um trabalho muito formativo, né? Ele está editado aqui, né, por Girsey, né? Foi o Girsey que foi o editor, a editora é Gordon e Bridge, mas esse trabalho aqui é um trabalho do Salam. Conceitos de teoria de grupos e métodos, quer dizer, conceitos e métodos de teoria de grupos na física de partículas elementares, né? Então, aulas dadas nessa escola de verão de Istambul, em física teórica. Então, é um trabalho muito importante, é uma leitura muito importante para colocar em ordem, né, toda a discussão da relação entre teoria de grupos e física de partículas que estava se instaurando nesse período, né? Esse trabalho aqui essa aula aqui é de 64, quando estavam sendo descobertos, estavam sendo propostos os quarks. Os quarks só vão ser descobertos 5 anos depois, mas é a proposta de quarks. E aqui, esse trabalho de 65 do Nambu, que é uma espécie de uma antecipação da QCD, Han e Nambu. Eles usam o modelo do triplete, né? Por isso eles chamam de triplet mode. Então, eles introduzem 3 tripletes associados a 2 simetrias SO3
para descrever a física de interações fortes. Então, esse trabalho aqui é uma proposta já de um SO3 local para incluir os quarks, ou seja, já é uma pré-QCD, cromodinâmica quântica. Então, é um trabalho muito, vamos dizer assim, um trabalho muito antecipador. Eu, como combinado, já está há muito tempo, nós estamos aqui, já são 11 horas da noite, então eu estou preferindo fazer o seguinte, eu vou vir até esse slide, que é quando nós discutimos toda a década, toda os primeiros 5 anos, 60, 61, 62, 63, 64. Chegamos à proposta dos quarks. No próximo encontro, que eu vou chamar de 3.2, nós vamos ter as simetrias, o final da década de 60, de 65 a 69, quando nós chegamos em 69, com agora a identificação, quer dizer, a descoberta, né, indireta dos quarks em experimentos, no experimento chamado Deep Inelastic Scattering. Então, eu vou parar por aqui, só com essa reflexão aqui do Greenberg, né, que nesse trabalho aqui já citado, de 64, ele introduz o conceito de cor dos quarks. Então, vocês estão vendo, lembro que essa Physical Review Letters 13 aqui, ele é épico, né? Teve os artigos de prêmio Nobel, mais esse artigo da cor dos quarks. Então, ele fala aqui que, logo no início da carreira dele, ele levou muito tempo estudando aquilo que poderia se chamar, se pensar que fosse um conhecimento inútil. Ou seja, o que era esse conhecimento inútil? Era trabalhar com a compreensão de uma estatística quântica que não ocorre na natureza. Então, ele estava estudando novas estatísticas, mesmo que elas não aparecessem na natureza. Não era Bose-Einstein, não era Fermi-Dirac, não era a estatística de Boltzmann, era simplesmente uma paraestatística. E aí, com isso, ele chega ao conceito de quark, de cor do quark. E ele fala, um conceito que se provou muito útil, né, posteriormente. Muito mais do que útil, um conceito fundamental para a instauração da QCD. Então, o novo número quântico é lançado nesse trabalho aqui do Greenberg. E como ele diz, o trabalho é muito abstrato. E ele atribui, né, a capacidade dele chegar, ou a possibilidade dele propor a cor dos quarks como sendo uma consequência de um exercício que ele vinha fazendo em cima de estudos que poderiam ser pensados inúteis. Eu acho que isso é muito importante, né? Para quem faz essa física, às vezes, de natureza mais teórica, uma física mais abstrata, física matemática, não tem essa coisa da física ser útil, da física ser inútil. O que tem é a física, isso tem que ter um significado. No momento, isso era uma pesquisa de alto significado, porque os quarks estavam sendo lançados. Os quarks ainda eram partículas hipotéticas. E para se compreender a constituição dos baryons e dos mesons em função dos quarks, era preciso que houvesse um número quântico novo, que os experimentos absolutamente ainda não tinham refletido. Então, ele introduz abstratamente esse conceito de cor em cima de objetos hipotéticos que eram os quarks. Então, isso vai muito na direção daquilo que o professor Dirac diz no seu artigo de 38, 39, sobre a relação entre a física e a matemática. É que os aspectos matemáticos da física são muito importantes no sentido de que eles podem nos levar a prever resultados de experimentos que ainda não foram realizados. Então, aqui o Greenberg, ele prevê com antecipação o número de 3 cores, que acontece ser descoberto depois experimentalmente pela seção de choque, né, para a produção de hadrons, a seção de choque relativa entre é mais é menos produzindo hadrons e é mais é menos produzindo mais é menos produzindo hadrons, né? Essas seções de choque relativas, elas vão dar o número 3. Então, vão mostrar que a presença de 3 cores, que aqui é previsto, que aqui é colocado de uma forma teórica, elas acabam sendo redescobertas experimentalmente. E os próprios quarks vão ser identificados, né, através a primeira discussão que se tem se eram partons ou se eram quarks, acabam sendo também identificados indiretamente os quarks. Então, essa razão entre a seção de choque é mais é menos produzindo hadrons, né? E é mais é menos indo em a mais é menos, isso nos dá um número 3, que é isso uma antecedência de alguns anos.
quando Greenberg aqui diz que deveria haver 3 cores de quarks. Então, esse trabalho é muito importante, porque ele marca a importância, né, de uma física de alto significado, mas de absoluta utilidade, a inutilidade, mais absoluta inutilidade. Ele mesmo diz que era conhecimento inútil, mas significativo. E quando a gente está fazendo, quer dizer, a ciência ela busca significados que depois vão se tornar utilidades. Mas a ciência pode nascer sem utilidade, mas cheia de significado, como era o caso aqui. Era um momento importante, porque o contexto estava trazendo a noção de quarks, a noção de quebra de simetria, mecanismo de Higgs. Então, uma série de coisas acontecendo em 63 e 64 que culminaram. O próprio bóson de Higgs só foi descoberto 48 anos depois, em 2012. É lançado, é dado o resultado, né, dos experimentos, né, pelas colaborações Atlas e CMS do LHC. Então, acho que vale a pena a gente dar hoje para aqui fazer a parte vamos dizer, o encontro 3.1, e na próxima semana nós vamos fazer o encontro 3.2, que vai ser a segunda metade da década de 60. Deixa eu passar aqui, quando nós vamos chegar à noção... vamos já fazer o primeiro trabalho teórico que vai chamar o charme. Então, nós vamos abrir a década de 70, de posse da estranheza, de posse da cor, mas chegando ao charme, que vai ser um outro número quântico que vai ser introduzido, como nós vamos colocar da próxima vez. Então, eu vou fazer essa quebra aqui, porque acabou ficando muito longa a apresentação de hoje. Então, nós quebramos em 64, com a previsão de existência dos quarks e com a previsão da cor dos quarks. E vamos iniciar o período 65 a 69, partindo também desses importantes trabalhos aqui sobre simetria, que, de novo, né, a importância... Tudo isso aqui é uma discussão das simetrias, e as simetrias vão aparecendo, novos números quânticos vão sendo propostos, então nós vamos fazer um trabalho, e nós vamos chegar, inclusive, nesse período, né, ao Salam Glass-Weinberg. Então, eu estou terminando por aqui, Matheus, e na próxima semana, no próximo sábado ou domingo, como a gente decidir, nós vamos partir para o encontro 3.2. Então, eu queria agradecer a atenção de todos hoje, agradecer ao Matheus aí por essa noitada de domingo, né, fazendo essa gravação. Obrigado, Matheus, e agradecendo aos participantes, né, que têm seguido um pouco essas nossas discussões, porque são 60 anos do Eightfold Way, que é algo muito consequente, né? Vamos dizer, o Eightfold Way extrapolou aos seus próprios objetivos, ele foi muito mais consequente do que se pensava no início. Então, eu acho que é um momento de grande celebração, até porque se instaura de uma forma muito significativa e muito concreta a importância do estudo das simetrias na física de partículas, dando sempre, né, cacifando sempre a ideia da M. Noether, lá dos seus trabalhos de 1918. Então, semana que vem, encontro 3.2 com o período 65, 69 e 70. Obrigado a todos, boa noite, até o próximo encontro, Matheus. Muitíssimo obrigado. Até logo aí. Bye, bye.